O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo uma multidão ao seu redor, Jesus mandou passar para a outra margem do lago. Então, um mestre da lei aproximou-se e disse: Mestre, eu te seguirei aonde quer que tu vás. Jesus lhe respondeu: As raposas têm tocas, e as aves dos céus têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Um outro dos discípulos disse a Jesus: Senhor, permite-me que primeiro eu vá sepultar meu pai. Mas Jesus lhe respondeu: Segue-me e deixa que os mortos sepultem os seus mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A liturgia de hoje nos fala do seguimento de Jesus e das suas condições, as condições do seguimento. E o que eu diria para vocês é o que o salmista diz: entendei isto, todos vós que esqueceis o Senhor Deus, entendei. Talvez Jesus pudesse dizer a mesma coisa: entendei. O que eu quero falar para vocês agora, vocês precisam entender. O segmento, o meu segmento, é um segmento diferente. É interessante porque o Senhor manda que eles passem para a outra margem. Nós estamos ainda como que saboreando aquilo que nós vivemos nesses dias. Esse final de semana a comunidade Shalom realizou o Congresso das Famílias. E o tema era coragem de ser diferente. E nós estamos ainda saboreando esse tema, exposto durante 2 dias por tantos pregadores. E não poderíamos esquecer desse tema para o Evangelho que o Senhor nos pede, nos dá. Passar para outra margem é ter a coragem de sair dessa margem e ir para uma margem diferente. A margem do lado de cá, que ainda é limitada, que ainda tem seus apegos, e a margem do lado de lá, que é a margem do segmento de Jesus, que é bem diferente. O segmento de Jesus é exigente e é diferente. Sair de um lado para passar para o outro. Sair do lado do mundo, do que nós aprendemos na vida, na história toda da nossa vida, e passar para o lado da fé. Jesus nos convida ao seu segmento, diz: segue-me. Mas Jesus nos ilumina como deve ser o seu segmento. Refletindo sobre esse tema da diferença, do ser diferente, do nadar contra a corrente ou, baseado no Evangelho, passar para outra margem, eu refletia diante do Senhor o que é realmente diferente em uma família cristã ou naqueles que escolhem esse caminho cristão. O que é realmente diferente? A diferença é a cruz. Aponta aí para a cruz, aponta a câmera de lá. A diferença verdadeira é a cruz de Cristo. Por quê? Porque o mundo não pode entender. Quem está na margem de cá não vai entender isso. A cruz. Quem está da margem de cá, pensando em si, com a vida voltada para si, achando que primeiro precisa se resolver, buscando sua própria felicidade, o próprio privilégio, o próprio mérito, esse não vai conseguir seguir o caminho de Jesus e nem vai poder experimentar de uma vida diferente. O Filho do Homem não tem nem onde reclinar a cabeça. E o Filho do Homem
aquilo que o Filho do Homem te oferece é: deixa, te desapega disso e escolhe esse novo caminho. Porque aquilo que eu tenho para te oferecer não está ligado às coisas da terra, não está ligado aos mortos, está ligado aos vivos. O convite de Jesus é: quem me segue não está mais pensando nos mortos. Quem me segue é porque quer entrar na terra dos vivos. E a terra dos vivos nós entendemos o que é. É a eternidade, é o céu. Nós não podemos ficar seguindo Jesus e ainda apegados excessivamente a esta terra dos mortos. Daqueles que passam, que são enterrados e que acabou a vida. Jesus está nos chamando a ir para a outra margem. E a outra margem é a margem da terra dos vivos. Quanto o caminho de Jesus é como se fosse uma subida, é um caminho. Nós falamos de uma caminhada, de um segmento que se vai construindo dia após dia em um caminho. E fazer esse caminho, para fazer esse caminho é necessário algumas premissas, dentre elas as de hoje: o desapego e a pobreza. Porque senão estaremos tão pesados que não suportaremos chegar até o fim. O caminho do mundo conduz à morte. E é isso que nós vemos hoje no profeta Amós. O profeta Amós alerta o povo de Deus. E o salmista também: entendei isto, entendei. Pelos teus 3 crimes, Israel, e pelos 4 crimes não retirarei a minha palavra. Israel, por uma coisa que tu fazes, nem por 2, nem por 3, nem por 4, eu retirarei a minha palavra, mas eu preciso dizer: por que tu estás vendendo o justo por dinheiro, o indigente pelo preço de um par de chinelos? Impede o progresso dos humildes, profana o santo nome do Senhor. Pela luxúria do teu coração, cometem pecados enormes contra a castidade. Israel, eu não vou esquecer a minha promessa. Precisamos entender isto. O oráculo de condenação de Amós não é como que simplesmente vai ser um castigo de Deus. Não é que Deus vai castigar se a gente não fizer o que Ele quer. É o mundo que vai castigar. É a margem de cá que só tem a nos dar o caixão. A margem de lá tem a nos dar a vida eterna. Mas a margem de cá não pode nos dar nada mais do que um caixão bonito na hora da nossa morte. A margem de cá nos engana. A margem de cá diz que o mais importante é ter muito dinheiro e a gente faz tudo para tê-lo. A margem de cá diz que nós devemos ser grandes e por isso nós pisamos nos humildes. A margem de cá diz: tenhamos o máximo de prazer, e aí nós temos o prazer que for necessário, mesmo cometendo os pecados mais graves contra a castidade. A margem de cá só tem para nos dar o que essa margem pode dar. Uma vida um pouquinho mais prazerosa, mas nada mais do que isso. Queridos, entendamos isso. Entendamos isso. Todos aqueles que se esquecem do Senhor, entendam isso. O segmento de Jesus é um segmento exigente. Mas o segmento de Jesus é o único que conduz à verdadeira vida, que é a vida eterna. Pensar no que Jesus está nos convidando é pensar na diferença entre a multidão e os discípulos de Jesus. Só entende a cruz os discípulos de Jesus.
Só é possível entender a cruz. A multidão não entende a cruz. A multidão não entende o que é a margem de lá. A multidão quer os milagres, quer os prodígios e quer comer. A multidão quer ganhar alguma coisa nessa terra. Mas os discípulos de Jesus, mestre, te seguirei aonde quer que tu vás. Mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Mestre, eu te seguirei aonde quer que tu vás. Como diz São Pedro, Senhor, a quem irei, se só tu tens palavras de vida eterna? E eu termino então com a pergunta. E aí, nós estamos dispostos a seguir Jesus para ganhar a outra margem? Ou nós ainda estamos apegados demais ao que essa margem, do lado de cá, pode nos dar? Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos ilumine e que essa Eucaristia nos dê força e coragem para passar para o lado de lá. O lado daqueles que escolheram a vida e não simplesmente a vida eterna e não simplesmente essa vida que só pode nos dar, no máximo, alguma honra para ir para o caixão, mas que não nos pode dar a vida eterna, a verdadeira vida. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.